Olá, está no ar o MP Contexto, o podcast do Ministério Público do Estado do Maranhão. Seja muito bem-vindo. Nesta edição do MP Contexto, recebemos o promotor de Justiça e diretor da Secretaria para Assuntos Institucionais do Ministério Público, Zé Márcio Maia Alves. Promotor, seja muito bem-vindo ao MP Contexto. Obrigado, Fabiola, e obrigado aos ouvintes. Como é que foi a criação desse programa de atuação em direitos humanos? Bom, a administração atual do Ministério Público do Maranhão, que tem à frente o doutor Eduardo Nicolau, quando nós entramos na administração, e especificamente eu à frente da Secretaria para Assuntos Institucionais, nós identificamos que nós precisávamos criar soluções estruturadas para atender a defesa de direitos que fossem aviltantes à dignidade humana dos maranhenses. Esse foi um dos pilares da proposta institucional do Procurador-Geral Eduardo Nicolau. Então isso fez com que nós estabelecêssemos, através de pesquisas que nós fizemos, um cabedal de interesses aviltados no Maranhão. E dentro dessa perspectiva nós estabelecemos como prioridade para a atuação estruturada do Ministério Público, através da formação de planos de atuação que fossem cientificamente construídos, nós estabelecemos a prioridade de 6 eixos. Tá? Então quais foram os eixos que foram fixados naquele momento para que nós construíssemos essas soluções mais estruturadas? Enfrentamento da violência de gênero, mas focado especificamente no combate à violência psicológica contra a mulher e também focado na prevenção e consequências do feminicídio, ou seja, o começo e o final da cadeia de violência doméstica. Um segundo plano, corresponde ao segundo eixo também, nós estabelecemos que nós precisávamos criar estratégias de atuação em defesa dos direitos das pessoas que vivem em situação de rua. Então, nós tivemos esses 2 primeiros, foi o Padum Gênero, o Padum Rua, que nós já lançamos esses planos de atuação no outubro do ano passado. E depois nós estabelecemos mais outros 2, que são os planos de atuação de combate ao racismo e um outro de defesa de direitos de pessoas vivendo com HIV/AIDS. E um terceiro módulo, um terceiro volume do nosso programa, que vai ser lançado em outubro do ano que vem, que é um plano de atuação em defesa de direitos de pessoas que vivem em comunidades quilombolas e um sexto e último em defesa de direitos de pessoas que vivem em insegurança alimentar. Então esses são os 6 eixos priorizados pelo Ministério Público do Maranhão para a gestão Eduardo Nicolau. Nós já tivemos o lançamento do volume 1 com 2 planos de atuação. Você pode me falar um pouco como é que esses planos estão sendo colocados em prática? Bom, esses planos, a elaboração deles passa necessariamente por uma prospecção social. Então nós ouvimos o movimento, fazemos um estudo acerca dos dados que são coletados sobre aqueles interesses aviltados especificamente, situamos como é que esse problema está no tempo, no espaço, em perspectiva mundial, Brasil, Maranhão e às vezes até local. E aí nós desenvolvemos, com a parceria da comunidade, dos movimentos sociais afetados por aquela ação do Ministério Público, identificamos quais os pontos de estrangulamento que precisam ser enfrentados. A partir daí a gente define as estratégias e constrói formas de desenvolvê-las, através de uma minuta de recomendação do subprocurador-geral aos promotores de justiça que receberão na ponta esses planos. E aí a gente faz um GT, um grupo de trabalho com esses mesmos promotores, onde eles mesmos refinam essa recomendação, que é a recomendação que eles mesmos vão receber. E aí a gente define o texto final, submete à avaliação do seu procurador-geral. Depois de assinada a recomendação, a gente elabora o projeto executivo, o plano de metas e monitoramento, elabora inclusive a carta de peças, as peças são pré-elaboradas, e aí, então a gente publica e entrega o plano para a coordenação de execução de um centro de apoio operacional afetado àquela área. No caso do plano de atuação em defesa de gênero, foi o CAOP Mulher, que está sob a coordenação da doutora Sandra Fagundes. E o plano de atuação em defesa de pessoas em situação de rua foi entregue à coordenação de execução dele ao CAOP-DH, Direitos Humanos, que está sob a coordenação da doutora Cristiane Lago. E aí, portanto, cabe aos CAUs essa atuação, né, divulgar e disseminar todo esse trabalho. O monitoramento, como é que é feito? Cada plano de atuação ele tem um top de promotorias. O que é isso? A ideia é alcançar pelo menos 80% do problema no Maranhão. Então, vamos lá.
Essas questões que são atacadas no PADUM gênero, questão da violência psicológica e consequências de prevenção do feminicídio. A gente pega os números de casos de violência doméstica, violência contra a mulher no Maranhão e estabelece, a partir dos locais em que há mais recorrência da violência doméstica, um score de 80% de cobertura. Isso faz com que o PADUM Gênero tenha uma atuação num top 10 de promotorias. Então, são 10 promotorias para as quais o PADUM Gênero é destinado. Nós temos, obviamente, algumas adesões de outras promotorias. Se eu não me engano, o COP Mulher me informou, numa reunião que tivemos recente agora, que nós temos, salvo engano, 12 promotorias que estão rodando com o PADUM Gênero. No PADUM Rua, pessoas em situação de rua, já é diferente. Nós temos um top 8 de promotorias. Então, a cobertura de 80% dos casos estão em 8 comarcas, com as respectivas promotorias atuando com esses planos de atuação. Aí o PADUM HIV, por exemplo, vai ter um top 36, são 26 promotorias. O PADUM Racismo vai ser destinado para as promotorias criminais, uma delas em cada comarca, nas comarcas final e intermediária, né? Entrância final e intermediária. E o PADUM Quilombola e Segurança Alimentar ainda estão em fase de construção, só para o ano que vem. Vamos falar de forma específica, então, desse volume 2, que foi lançado dia 17 de novembro, que traz, então, portanto, o terceiro e o quarto programa de atuação em defesa de direitos humanos. Esse terceiro, ele, como o senhor mencionou, aborda aí o combate ao racismo, a LGBTQ-fobia e a intolerância religiosa, temas fundamentais. E o quarto está tratando de direito das pessoas vivendo com HIV/AIDS. E aí, de que modo o promotor vai poder atuar dentro dessa área? Essas estratégias são construídas de forma pactuada com a sociedade civil. Então, há uma customização da construção desses programas a partir do que a gente prospecta na sociedade, a partir do que a sociedade quer, deseja. E aí, no que diz respeito ao PADUM Racismo, que tem esses 3 subeixos, racismo mesmo, propriamente dito, de cor, intolerância religiosa e LGBTfobia, interessante verificar, Fabiola, que a sociedade civil focou muito no combate ao racismo na questão do relacionamento sociedade civil-equipamentos policiais. Então, por exemplo, estratégias de intervenção por parte do Ministério Público para o racismo, violência e racismo institucional das forças policiais, por exemplo, contra pessoas negras. É um ponto que eles quiseram que destacaram como fundamentais. E fizeram parte das nossas estratégias aqui. Necessidade de promoção de igualdade racial na educação, fortalecimento de polícia de igualdade racial, adequada implementação das ações afirmativas de combate às fraudes também. Então veja que são pontos, no que diz respeito ao racismo, que tem muito a ver com a proteção e o direito até de ir de vida dessas pessoas de forma respeitosa quando da atuação da polícia. No que diz respeito à LGBTfobia, também não é diferente. As estratégias: adequada proteção dos direitos das pessoas LGBT acusadas, condenadas, privadas de liberdade em cumprimento de alternativas penais e monitoradas eletronicamente, ou seja, tratamento adequado dessas pessoas. Às vezes a gente vê, por exemplo, no sistema carcerário, a pessoa que é trans, mulher trans, mas vai ficar colocada numa ala masculina. Isso no Maranhão já é muito pouco recorrente, mas acontece também. Tá? Então são direitos de pessoas que, infelizmente, se encontram numa situação de conflito com a lei, mas que precisam ter os seus direitos respeitados como pessoa LGBT. Né? Então, eles vão muito nesse aspecto, o interesse dessa população vai muito nesse sentido. E a intolerância religiosa, ela tem só uma estratégia, que é uma estratégia básica e que é primordial para eles, que é o respeito à diversidade de culto religioso. Então a gente tem uma estratégia que traça algumas intervenções por parte do Ministério Público focadas exatamente nisso. Na manutenção, em resguardar esse respeito. Sim, a gente tem, infelizmente, vários casos, né? Em São Luís nós tivemos aqui alguns povos de terreiro que foram apedrejados, inclusive isso foi divulgado à imprensa. O Ministério Público está agora formatando, através do PADUM, uma atuação mais estruturada para de forma incisiva combater esses episódios.
O volume 2 também traz, né, o quarto plano, que trata da questão de pessoas vivendo com HIV/AIDS, outro tema fundamental para o Ministério Público. Fale um pouco sobre isso para a gente. Esse tema é um tema extremamente caro quando a gente fala, caro que eu falo de importância, quando a gente fala em dignidade da pessoa humana. Então, no Maranhão, no Brasil como um todo, mas no Maranhão a gente vê que essa política voltada para as pessoas vivendo com HIV/AIDS, ela tem sido apequenada nos últimos anos. E a gente, no Brasil, por exemplo, não conseguiu cumprir a antiga meta da ONU, antiga que eu falo porque ela venceu há pouco tempo. A ONU tinha uma meta 90, 90, 90. O que significa essa meta? Hoje é 95, 95, 95. A ideia é que 90% das pessoas que estivessem com o vírus tivessem conhecimento do seu status sorológico. E que 90% dessas pessoas estivessem submetidas a TARV, que é o tratamento antirretroviral, a medicação no combate a HIV/AIDS. E que 90% também dessas pessoas estivessem no estágio de supressão viral, ou seja, que não estivessem detectáveis, né? Então essa é uma meta audaciosa, mas é uma meta que já está vencida. A meta atual da ONU é 95, 95, 95. 95%, 95% e 95% nessas três categorias que eu disse. Isso com o objetivo, respeitando isso, com o objetivo de eliminar a epidemia de HIV/AIDS até 2030. Vejam, isso é uma coisa tão importante que os medicamentos antirretrovirais contra HIV/AIDS hoje são tão eficientes que a pessoa que está com o tratamento em dia, os exames sequer acusam que ela tem HIV/AIDS. A porcentagem de possibilidade de contágio, né, e aqui não é uma apologia, pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas na possibilidade de acontecer uma relação sexual desprotegida, há 92% de chance de não transmissão do vírus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então é de fato um caminho para o fim da epidemia até 2030, isso é possível que aconteça. Então, para a gente perseguir essa meta, o que o Ministério Público pode fazer na defesa de direitos dessa população? Primeiro, algumas estratégias que estão lá no PADUM. Fomentar a instalação de centros de testagem e aconselhamento, né? Porque como é que a pessoa vai saber do seu estado sorológico se ela não for testada? Depois, é preciso que seja disseminada a prática da prevenção combinada. É preciso que a gente oferte à população não só preservativos, mas também a PrEP e a PEP. O que é PrEP e PEP? É a terapia pré-exposição e terapia pós-exposição. É a pessoa que está mais propensa a ser contagiada com o vírus HIV/AIDS, que fazem parte de público-chave, né? Essas pessoas têm que fazer uso da PrEP, que é a terapia pré-exposição. Um medicamento que é profilático, que evita que a pessoa que está mais exposta, como por exemplo as profissionais do sexo, elas tenham esse contágio, né? E a PEP, que é a pós-exposição, é como se fosse pílulas do dia seguinte, para o caso de gravidez, só para fazer uma analogia. Essa oferta, ela até acontece de uma forma razoável, mas também está deficitária por causa dos profissionais da saúde, não é nem por causa do público-alvo. Os profissionais da saúde têm contato eventualmente com alguém que é portador de pessoa vive com HIV/AIDS, aí toma a PrEP. Mas a disseminação dessas terapias combinadas para a população em geral está muito deficitária. Então, além dessas terapias, essa prevenção combinada, ofertar de forma universal, geral, a todas as pessoas que vivem com HIV/AIDS, ofertar a TARV, que é a terapia antirretroviral, os medicamentos, né, que antigamente se chamava de coquetel, né? Então, se nós ofertarmos para todos que têm conhecimento do seu status sorológico, os medicamentos da TARV, e se nós tivermos equipes acompanhando religiosamente, diariamente, de forma sistemática e meticulosa, o cumprimento dessa submissão ao tratamento, nós temos sim possibilidade de acabar com a epidemia de AIDS e HIV/AIDS até 2030. É um objetivo factível, possível de acontecer. Nós precisamos unir forças e dar nossa contribuição como Ministério Público, como órgão encarregado da defesa de direitos sociais individuais e disponíveis, dar nossa contribuição, e aqui fazendo de forma estruturada, cientificamente pensada, de forma que a execução seja até facilitada pelos promotores de justiça, para que isso aconteça, de fato. A gente está aí com
com a parceria dos movimentos. A gente está com o Fórum HIV/AIDS junto com a gente nessa luta, com vários movimentos que dizem respeito ao combate ao racismo, à LGBTfobia, à intolerância religiosa também conosco. Dia 17 estiveram aí vários presentes aqui para acompanhar o lançamento do nosso programa. Então, assim, é um caminho que não tem mais volta. A recomendação 54 do CNMP prima pela atividade resolutiva da nossa instituição. E a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público já está, inclusive, fazendo correções com o objetivo de aferir a resolutividade dos membros. Foi feita agora, inicialmente, uma correção no Ministério Público do Acre. Esse caminho não tem volta. É preciso, e o CNMP já está atento a isso, a gente criar métricas para aferir a resolutividade da nossa instituição. E o PADUM é um programa que vai exatamente nessa direção. Por quê? Porque ele estabelece um ponto inicial de atuação e projeta um ponto final, pelo menos de projeção idealizada, qual o resultado que o PADUM pode oferecer, resultado útil, como diz a própria resolução 54, para a sociedade. Então, é um caminho sem volta, mas um caminho para o qual o Ministério Público do Maranhão já está convergindo com a elaboração desses planos de atuação que compõem o PADUM, nosso programa como um todo. Perfeito, promotor. Eu, então, agradeço a sua presença. Lhe convido para vir falar do volume 3, né? Parabéns pelo lançamento aí do volume 2. A gente espera que isso realmente germine e dê excelentes frutos. Acho que o Ministério Público, é o papel do Ministério Público, de fato, trabalhar dentro da comunidade. Fabíola, eu que agradeço estar aqui nessa oportunidade, esse nosso podcast. É importante que a gente divulgue essas iniciativas, essa atuação estruturada do Ministério Público. O Ministério Público do Maranhão vem, ao longo do tempo, das outras administrações, construindo essa sistemática de trabalho. Isso é importante. É importante também fomentar as coisas que foram criadas e bem criadas no passado, para que a gente cada vez mais fortaleça e aperfeiçoe essa modalidade de trabalho. Mas eu queria aqui deixar o meu reconhecimento e fazer também, renovar um pedido aos nossos colegas promotores de justiça. Primeiro, um reconhecimento às coordenações de execução do programa, dos planos, sobretudo a coordenação do PADUM Gênero, na pessoa da doutora Sandra, que está com uma coordenação absolutamente meticulosa, cumprindo absolutamente todas as metas, entusiasmando os colegas para que venham com ela nessa execução. E tem colegas, inclusive, que já cumpriram metas que são para o futuro, mas já estão cumpridas. A execução do PADUM Gênero está muito redonda. Parabéns à doutora Sandra. A doutora Cristiane também se esforçando para que as coisas no PADUM Rua aconteçam. Mas, assim, parabenizar também os colegas, sobretudo, que se esforçam para colocar o PADUM, eu digo assim, o PADUM na rua. Né? O PADUM em ação. O PADUM em ação, exatamente. Os colegas que estão preocupados com isso, eu tenho interagido com alguns deles. A semana passada mesmo eu estive conversando com a doutora Márcia Boatem aqui, que está numa interlocução muito interessante com a Sincas e com a Secretaria de Desenvolvimento Social aqui do nosso estado do Maranhão, para que a gente tente implantar a metodologia Housing First, Moradia Primeiro, um programa que foi criado nos Estados Unidos, que está incorporado ao PADUM Rua, em benefício das pessoas em situação de rua, que subverte a lógica da política de atendimento dessa população. Porque essa política de atendimento, Fabíola, ela é uma política etapista. O que é uma política etapista? Ela tem degraus. Então, a pessoa, por exemplo, está numa situação de rua, que não é porque ela quer, ela nem quer estar lá. Ela primeiro vai para um abrigo institucional, se ela se comporta direitinho, não se droga, aquela coisa toda, vai para uma república, depois para uma unidade residencial, mas sem um suporte por trás, né? E aí o que acontece? A gente vê que essa política ela é voltada para, por incrível que pareça, um contrassenso, para situações que não tendem ao colapso, o colapso humano mesmo. E a situação de rua é exatamente o contrário, ela tende ao colapso. Então as pessoas que estão em situação de rua, geralmente, elas eventualmente se inserem numa situação de drogadição, com o uso abusivo de álcool e drogas, estão com os vínculos familiares rompidos, pelo menos fragilizados, estão sem acesso ao mercado de trabalho, estão com problemas de saúde mental. Então, é preciso que o poder público visualize essas situações colapsadas
E a modalidade, na forma como faz a modalidade do Housing First, de imediato ofereça a moradia. Então, no sistema Housing First, você domicilia a pessoa em situação de rua, ou seja, ela sai do estado de insegurança ontológica, onde tudo pode acontecer. Nós estamos nas nossas casas, a chuva vai cair e não vai nos molhar. Mas na situação de rua, a pessoa vai ser molhada. Pode ser vítima sei lá, de uma pessoa que seja um matador, uma pessoa que queira fazer mal, que queira tocar fogo, já aconteceu isso no Brasil. Isso é um estado de insegurança ontológica. Quando a pessoa é domiciliada, ela sai desse estado, vai para um estado de segurança ontológica, em que fica mais possível, mais tranquilo, para que uma equipe multidisciplinar trate dos problemas agregados, esses que eu falei. Então, a partir da experiência do domiciliamento, não é propriedade, é domicílio, a pessoa vai morar, moradia. Né? A pessoa vai começando com o apoio da equipe multidisciplinar que o Estado tem que ofertar, tratando desses problemas agregados até que a pessoa saia definitivamente desse espectro de situação de rua. Porque, embora a pessoa saia da situação de rua, mas algumas coisas agregadas ainda continuam. Então, ela consegue se livrar desses problemas, toda a problemática que envolve a situação de rua, e viver normalmente, e ser feliz, e criar seus filhos, enfim, ter uma vida normal. Né? Então, a gente está nessa luta agora, de fomentar, tanto aqui na capital quanto no interior. Já fizemos uma capacitação com o apoio da escola, em que o profissionais do Instituto em Rua de Curitiba vieram aqui fazer uma capacitação extremamente detalhada de como funciona esse programa, para que a gente estimule isso, tanto na capital quanto no interior. A gente está agora, neste momento, com as tratativas com o poder público para fazer isso valer, para que a gente comece a realmente intervir de forma transformadora para essa população, sabe? Esse é o papel do Ministério Público, esse é o papel do promotor de justiça, esse é o novo significante do signo promotor de justiça. Quando se fala de promotor de justiça, não se remete, como antigamente, à imagem do promotor de justiça, também no tribunal do júri, com a sua beca preta e colarinho vermelho, acusando a pessoa que cometeu um crime contra a vida. Obviamente nós temos esse papel, que é um papel importantíssimo, por sinal eu gosto muito, mas é preciso a gente perceber que, com a Constituição de 88, nós tivemos a confiança da população para ser representantes do Estado provocador para a efetividade de direitos. Esse papel é muito importante. Nós vivemos numa social-democracia em que os direitos à prestação material são previstos na Constituição. É preciso gerar dignidade. Por que não gerar dignidade para as pessoas a partir da atuação do Ministério Público? É esse o nosso esforço. Essa atual administração é a administração do Ministério Público como um todo. O Ministério Público tem histórico nisso, no Maranhão sobretudo. A nossa luta é essa, fazer com que a efetividade de direitos aconteça através da atuação dos nossos colegas. Tá? Então, eu conclamo todos os colegas que estão se empenhando, que se empenhem mais, obviamente, para que a gente faça com que esse programa seja efetivo e a gente transforme de verdade a vida das pessoas. Ok, muito obrigada, promotor, mais uma vez. E se você quiser conferir mais algum MP Contexto, é só acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima edição.